O senhor falou no bloco anterior, numa resposta ao Alan, que o senhor não contraria publicamente o presidente porque existe uma cadeia de comando. Na semana passada, o Brasil se chocou com a exibição de um vídeo de inspiração nazista por parte de um secretário de Cultura do governo do qual o senhor faz parte. Ele foi demitido, mas não se ouviu uma palavra do senhor, como um democrata, em repúdio a essa manifestação. Em dezembro, houve um atentado terrorista à Porta dos Fundos, a produtora Porta dos Fundos, que o senhor também não se manifestou a esse respeito. Não cabe ao ministro da Justiça de um país ser um arauto da democracia e se manifestar quando há incidentes que ferem a ordem democrática do país? Acho que não cabe ao ministro da Justiça e Segurança Pública ser um comentarista sobre tudo, ser um comentarista político ou atuar como se tivesse responsabilidade de falar sobre tudo. Há crimes nesse caso, veja, do secretário de Cultura, a meu ver, foi um episódio bizarro. E, tendo ciência desse episódio, eu dei minha opinião. Mas eu dei opinião ao presidente. Cabe a ele tomar a decisão. E ele tomou a decisão correta. O que o senhor disse, ministro? O secretário de Cultura foi demitido ainda pela manhã, tão logo o episódio... As meninas perguntaram o que o senhor disse. A minha opinião foi a opinião geral, que é um episódio bizarro e a situação era insustentável. Mas agora, todo mundo se manifestou publicamente, o presidente do Supremo, o presidente do Senado... Mas eles são de outros poderes, não são do Poder Executivo. Mas o senhor é ministro da Justiça, ministro. Não, mas eu dei uma sugestão... Incitação ao nazismo é crime. Mas o ministro... Não, veja, o presidente é o chefe do Poder Executivo. Então, aconteceu algo dentro do Executivo, eu não sou o ministro responsável por aquele setor. Eu dei a minha opinião ao presidente, o presidente tomou a decisão, a meu ver, absolutamente correta, e com rapidez, e o problema foi resolvido. Ele fala pelo Poder Executivo, não os seus ministros. Então, eu dei a minha opinião, dei a minha posição para dentro. Ministro, só pegando carona aqui na pergunta da Vera. E eu não achei necessário sequer falar para fora, porque o presidente falou, o presidente agiu, o presidente falou pelo Executivo. Não precisa ficar secundando. Porque o senhor não se manifesta, ministro, em temas polêmicos. Por exemplo, pegando carona aqui na pergunta da Vera. O presidente Bolsonaro, ele ataca a imprensa semanalmente. Ele ofende, agride jornalistas, manda uma repórter calar a boca, agride a jornalista que escreveu um livro sobre o governo dele. Um relatório da FENAGE mostra que os casos de violência contra veículos e jornalistas subiu 54% de um ano para o outro. E o presidente Bolsonaro foi sozinho responsável por 58% dos ataques, além dos flertes com a AI-5 dentro do governo. Eu queria saber o que o senhor acha do comportamento do presidente Bolsonaro em relação à imprensa. Não, existe a situação que eu mencionei anteriormente, né? Então, por exemplo, eu estou dentro do Ministério, eu tenho os meus subordinados. Subordinados, eu falo com meus subordinados, orientações deles, e as reprovo quando é necessário. Né? O senhor, por exemplo, fala publicamente do seu chefe editor lá, vai. O senhor é um homem público, ministro, o senhor é ministro da Justiça. Eu queria saber o que o senhor acha da postura do presidente em relação a isso. Veja, o presidente, o que acontece? A minha avaliação, o que eu vejo, que eu vi nas eleições passadas, você tinha um grupo falando que, tomando o poder, ia regular a imprensa, cercear, a meu ver, entender ali, tanto a liberdade de imprensa como a liberdade do judiciário, se falava que seria necessária uma reforma do judiciário, e, do outro lado, o presidente está dando ampla liberdade à imprensa para fazer o seu trabalho. Claro que isso é um dever, uma obrigação, um mandamento constitucional, mas não se vê qualquer iniciativa do presidente de cercear a liberdade de imprensa. Ele já proibiu a presidência da Folha de São Paulo, e proíbe repórteres de fazer perguntas, ele proibiu a presença da Folha de São Paulo em certames públicos, e isso foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal, assim gestos e não só palavras. Não, parece que na questão da licitação ele voltou atrás, né? Ele anunciou algo e daí ele voltou atrás. Agora, veja, por exemplo, eu fui convidado para vir aqui para o Roda Viva. Se eu não aceitar vir aqui, né, seria uma censura? Seria um cerceamento do Brasil? Não, eu tenho a liberdade de vir ou não vir. Então, agora faz uma pergunta ao presidente e se ele entender que não... Ministro, mandar uma repórter calar a boca é uma tentativa de censura, ministro. Não. Falar da mãe dos repórteres, não é, do ministro? pai... Não, veja, uma questão de censura legal, não. Agora, eu não vim aqui para falar sobre o presidente. Entre outras coisas, né, ministro? E o presidente tem respeitado a liberdade de imprensa. O que acontece, ele tem sido também criticado e muitas vezes ele reage. Ministro, em alguns momentos da vida da gente, a gente às vezes se arrepende de alguma coisa que a gente fez, de alguma escolha. Isso é natural do ser humano. Quando o senhor se depara com episódios como esse, citados pelos colegas,
dá aquela mão, o senhor bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, o que eu fiz? Troquei os meus 20 anos de magistratura para estar nessa confusão. Como é que o senhor...